Olá, turma, iniciando mais uma aula de marketing esportivo, onde a gente estava aí trabalhando no dia 7 de maio sobre um trabalho aí, né, que a gente estava analisando da relação de torcedores e clubes de futebol de salão. E esse aqui é o trabalho, né, do patrocínio esportivo, perspectivas do envolvimento, identificação e prestígio entre fãs e equipes. A gente viu alguns dados, conceitos, a gente viu o problema de pesquisa, os objetivos com a pesquisa, a metodologia, e a gente chegou nos fatores aí motivadores, né, dentro do marketing esportivo, nessa relação, nessa via aí entre equipe e torcedor, né? E como o patrocínio fica flutuando nessa relação e se aproveitando disso, né? Aí a gente destrinchou aí cada um, discorreu um pouquinho sobre cada um. Eles se conversam, lembra? Eles estão engajados, um influencia o outro, né? E aí, agora nessa parte, nessa aula de hoje, a gente vai verificar então um pouquinho dessa amostra, do instrumento que está aí nesse slide que eles usaram para tentar fazer essa avaliação, e o que eles têm de resultado e conclusão. Tudo bem? Então, a partir desse questionário que está simplificado aqui para a gente, né? Tem os 4 campos aí, o campo de identificação, que a gente discorreu, né, na última aula, de prestígio, de envolvimento e do patrocínio, né? Esses 3 campos aqui, turma, se conversam, né? Eles têm muito em comum, tudo bem? O nível de identificação, a intensidade da identificação influencia no prestígio, no envolvimento desse atleta com o clube. E o patrocínio, o que ele está fazendo, né? Só relembrando um pouquinho da relação. Ele está de olho em tudo isso daqui, né? Um patrocínio que tem um planejamento de marketing esportivo sério, ele está de olho nessa relação aqui e vendo como ele pode se inserir e de que forma que ele vai ter mais sucesso, né? Estudando bem isso. Tudo bem? E aí tem algumas coisas aqui que eles deixaram disponíveis no trabalho. Então, cada item desse aqui se refere a um tipo de questão que esses torcedores receberam e tiveram que responder, né? Então, aí na parte da identificação tinha como, ó, as vitórias do meu time tornam-se parte da minha felicidade, né? Então, talvez, eu imagino, né, não tive acesso ao questionário inteiro lá, mas talvez tinha uma escalinha lá do lado de cada afirmação dessa, sei lá, isso é verdade, isso é muito verdade, né? Ou não, mais ou menos, deve ter tido alguma escalinha dessa ou de verdadeiro e falso, tudo bem? Quando alguém elogia meu time, eu me sinto realizado, né? Então, em relação a prestígio, então, o futsal tem uma excelente reputação na minha cidade, as pessoas do meu convívio consideram o futsal um esporte de alta relevância, né? Então, esse prestígio ligado à modalidade, né? O envolvimento, então, o futsal é muito importante para mim, eu assisto futsal sempre que posso, eu penso sobre futsal grande parte do meu tempo, é o quanto que você se envolve, né? Tinham afirmações como essas, né? E o patrocínio, então, ó, se todos os produtos são similares, eu prefiro comprar de marcas que patrocinam futsal. Então, sim ou não, sei lá, né? Quando eu compro algo, saber que a empresa é patrocinadora de um time de futsal influencia positivamente a minha escolha. Então, eles estavam fazendo todo esse screen, né? Todo esse perfil desse torcedor a partir de diferentes campos, né?
Eles deixam claro também lá no artigo, que eu devo ter subido lá no portal para vocês. Agora eu vou confirmar, se eu não subi, eu subo agora. Ah, ele deixou também claro ali esse perfil dessa amostra, né? Então, maior parte aí gênero masculino, que a gente já espera, né? No futebol já é assim, no futsal, que é menos conhecido, acompanha. Na faixa etária ficou bem parecido, né? 55 anos ou mais aí e 45 a 54 apareceram em menor escala, né? Mas principalmente aí dos 16 aos 44 foi a escala aí que mais apareceu. Vocês veem, só estudando a faixa etária, por exemplo, de uma torcida, né? Só de olhar isso aqui, ó, você enquanto empresário, né, dono de uma empresa aí, e com seus objetivos, você já pode saber se você pode ou não investir nesse público, né? Então, o público de 16 a 44 anos não é um público tão aberto assim, né? De 16 a 30, vai, 16 a 28, é um público de um jeito, mas que não vai mudar tanto assim até aos 40 anos aí. Então, se eu tenho um produto X, olha, só pelo estudo da faixa etária, gênero, é interessante eu saber se eu posso colocar ali ou não, né? Se é uma marca de uma notoriedade mais feminina, do público feminino, pelo gênero eu sei que eu não vou poder investir nesse clube em função de que tipo de perfil que está assistindo esses jogos, né? Acompanhando esses jogos. E a escolaridade, a gente pega aqui, ó, em percentual, de 40% com o ensino superior completo, e depois o que aparece mais aqui, ó, é o ensino médio completo e bastante com o ensino superior incompleto. Então, essa amostra aí compreende uma amostra com uma escolaridade alta, né? Então, bacana. Por que é legal a gente saber a escolaridade da amostra, né? Porque a gente está diante de um trabalho que usa de instrumento um questionário. E a gente sabe dos vieses aí de questionário, e o nível de escolaridade influencia positivamente, né? Sendo mais alto, vai influenciar positivamente a diminuição de risco de viés desse meu trabalho, né? Até porque a gente sabe, né, que o indivíduo com poucos anos de escolaridade, dificuldade de escrita, ele também tende a ter uma dificuldade ah, de raciocínio para responder um questionário, por exemplo, né? Às vezes de compreensão, ele pode vir a ter, né? Então é um ponto pró, um ponto positivo para a amostra desse trabalho. Ainda falando da amostra, vocês podem ver que aí 20, 40, 23% estava entre 1.300 a 10 mil reais, né? Então também pode ser aí também para a gente ver pela classe social, né? Acompanha ali pelo ensino superior, acompanha aí também vamos colocar um patamar legal de renda também, né? Aí colocou as cidades onde eles residiam, né? A maioria de Blumenau, tudo bem? Lembrando que era lá em Santa Catarina, né? E o total aí da amostra. Agora, por conclusão, né? O que eles chegaram? O que eles pegaram? Eles pegaram essas variáveis todas aí que eles tinham lá no questionário, turma, e eles brincaram com elas. Tudo bem? Então eles foram correlacionando, ó. Essa aqui tem relação com essa não tem. E o quadro, mais ou menos, que ficou, é que o principal de tudo é a identificação. A identificação que eu tenho com o clube, né? E essa identificação, ela influencia diretamente no prestígio e no envolvimento. Então, é um pouco
ficar claro para a gente, né, que o envolvimento vai ser maior se eu me identificar, né, com, com aquele clube. Bem como o prestígio. E o envolvimento e o prestígio que são influenciados pela identificação influenciam o patrocínio, não é? Então, como eu falei, nessa história desse ciclo aqui de cima, dessa conversinha aqui de cima, o patrocínio está aqui só de olho, né? E ele entrando, ele pode influenciar isso aqui também positivamente, né? Onde era um clube, sei lá, qualquer clube aí, São José. São José, você fala, São José ali, São José, tá, beleza. Aí fala, agora é o Calunga São José, sei lá. Fala, pô, Calunga. Então, a Calunga, que é uma marca muito maior que São José, vai ser muito mais expandida, difundida, espalhada na cidade pelo nome que tem e vai influenciar na identificação, envolvimento e prestígio, se for um público-alvo, né? Se a Calunga tiver coisas em comum, se os clientes da Calunga tiverem coisas em comum com os torcedores lá de São José, né? E vai influenciar na identificação positivamente, né? Se o seu planejamento for legal. E aí também, assim, essa primeira parte aqui, é óbvio, vocês imaginam já que, parece evidente que o patrocínio, ele, que se estabelece para a equipe ou esporte, vai gerar mais visibilidade para uma marca ou organização. Quanto maior for o número de fãs, lógico. Então, quanto mais número de fãs tiver, mais mais visibilidade, mais vai gerar visibilidade, né? Mas o que é mais interessante aqui, né? Pode-se imaginar que a lealdade ao patrocinador e sua marca estaria mais diretamente ligada à maior identificação do fã com sua equipe ou esporte. Aí, ó, quanto mais o fã se identifica com a equipe ou esporte, mais tende a se identificar com o patrocinador. Então, e portanto, desenvolver mais lealdade ao ponto de não distinguir ou não imaginar sua equipe ou esporte dissociada da marca patrocinadora, né? Então, cria-se uma lealdade em relação àquela marca, né? Então, o torcedor e olha, gente, isso não é tão agudo e intenso assim, isso não acontece só com o torcedor fanático, não. Eu vejo isso no dia a dia, em alguma coisa que você vai comprar, é, um amigo seu, um colega seu, já deve ter falado, não, isso aí quem vende sei lá, eu não vou fazer empréstimo na Crefisa, porque a Crefisa é do Palmeiras, eu sou corintiano, né? Então, essas identificações com marca, né, são bem importantes em relação à lealdade, né? O que fica na minha cabeça é assim, será que dá para distinguir, né? Será que é tão homogêneo assim a torcida de um determinado clube, né? Estou pensando assim em clube grande, tá? Clube de futebol, aí milhares de torcedores, né? Então, às vezes com clubes menores, você pode fazer uma estratégia de marketing esportivo mais direcionada, né? Mas pensando, sei lá, em Flamengo, vai, um clube enorme, né? Então, você pega lá uma marca que quer patrocinar o Flamengo, né? O quão heterogênea é uma torcida do Flamengo, né? Então, sei lá, acho que os caras devem pensar assim, olha, a maior parte, né, a torcida mais fanática, mais vidrada, mais envolvida, que mais se identifica com o clube, é esse perfil aqui, ó. São 16 a 30 anos, esses caras ganham R$ 2.000 por mês, sei lá, tô hipotetizando tudo. Esses caras não têm filhos, né? É, eles moram na periferia do Rio de Janeiro. É, sei lá. Aí você cria o perfil. Então, o que vai atrair esses caras? Né? Que tipo de marca? Então, esse é um marketing esportivo, na minha opinião, bem construído, né? Mas como eu já falei em outros momentos nessa disciplina, né? O que acontece na minha visão é que não acontece processo de planejamento. Vem a marca que der mais.
Ou a marca que aceitar patrocinar meu clube, né? Do jeito que o futebol tá quebrado financeiramente e a parte de gestão, então a marca que chegar vem, paga e não interessa se tem a ver ou não com o meu torcedor e a marca também quer abrir a visão dela, que é aparecer na televisão. Mas esse estudo de marketing esportivo pode ser muito melhor aplicado, eu acho, sabe? No campo aí dos esportes, né? E quais são as limitações do estudo, né? Então, a amostra, que é uma amostra pequena, de uma cidade específica, a modalidade de futsal, que está em ascensão, isso é legal, mas ainda não é uma modalidade que, né, a gente pode tirar muita conclusão. E o que eles usaram de estatística, né? A linha de estatística que eles usaram é uma linha fraca, que não dá muito poder de afirmação. Mas enfim, a amostra, se fosse, por exemplo, olha, a gente viu 100 torcedores em Santa Catarina, 100 lá no Ceará, 100 no Acre e 100 no Espírito Santo, sei lá, e 100 no Mato Grosso. Então, aí você vê que já é bem heterogêneo, aí você fala, nossa, então parece que para futsal o negócio, a linha de marcas é essa, né? Então, turma, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje em relação a esse trabalho. E a gente vai continuar nessa disciplina de marketing esportivo, dando exemplos práticos aí em relação a estratégias aí de marketing frente ao esporte. Tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.